Vamos conversar um pouquinho sobre a teoria do Yin e Yang e entender a sua importância para a medicina chinesa? Historicamente, no período da dinastia Zhou, que foi de 480 a 221 a.C., a gente teve o surgimento de duas principais tendências na medicina. Seria a correspondência mágica Yin e Yang e a correspondência sistemática dos 5 elementos, que são fundamentais até hoje para a compreensão dos diagnósticos de medicina chinesa. E eles eram já discutidos nos antigos escritos, como o Huangti Meijing ou mesmo o Nanting. O que seria o taoísmo? O taoísmo seria um sistema filosófico, religioso, que foi super importante para a medicina chinesa, e ela surgiu por volta de um período de grandes guerras e grande caos político e social. E ele se desenvolveu a partir de práticas meditativas, com base em técnicas de respiração profunda, e possivelmente deve ter sido uma resposta adaptativa de equilíbrio que o homem buscou ao seu meio, principalmente por conta das guerras. O taoísmo é atribuído a Lao Tse, que seria também o suposto autor do Tao Te Ching, ou Livro da Razão Suprema, e que foi compilado por volta de 300 a.C., e ele é considerado como a principal fonte de conhecimento. O que seria o Tao? O Tao seria o grande princípio de tudo, primordial. Seria o princípio uno, dentro do qual existiriam o Yin e o Yang, que seriam os dois aspectos que formariam esse todo. Embora vocês observem esse símbolo como algo estático, imaginem isso em absoluto movimento. Tanto o negro quanto o branco têm momentos de crescimento, e quando ele chega no seu máximo, nós temos um círculo pequenininho dentro com a energia oposta. O que quer dizer que, na verdade, este movimento de crescimento e de destruição e o aparecimento do seu oposto, exatamente no máximo da energia, isso vai acontecer o tempo todo, não só dentro dos nossos corpos, mas ele é observável na natureza. Esse conceito parece muito simples, né? Porque é um conceito de coisas opostas que a gente é capaz de observar, mas ele é extremamente profundo e foi desenvolvido em 700, mais ou menos, antes de Cristo. Tudo aquilo que se relaciona com o conceito de Yin e Yang implica no que seria o inseparável, né? Na verdade, nós somos luz e sombra, nós somos alegres e tristes, nós temos sempre características opostas dentro de nós, caminhando juntas. Isso, na verdade, é um movimento absolutamente dinâmico e cíclico, interrelacionado. Então, nós temos sempre essas duas energias caminhando dentro de nós, como uma montanha que tem o seu lado com sombra e o seu lado ensolarado. E na natureza, tudo encerraria os princípios de Yin e de Yang. E esses aspectos, eles não estariam exatamente parados em repouso, eles estariam sempre em movimento de crescimento e decrescimento recíprocos, como um sistema fechado que vai se transformando nessa inter-relação. Vamos mostrar, por exemplo, algumas características do que seria Yang, né? O Yang seria o dia, a luz, o claro, o céu, o sol, o calor, o seco, a atividade, aquilo que é imaterial e rarefeito, aquilo que sobe, que acende, aquilo que expande, aquilo que cria e que é muito rápido. Está muito ligado ao homem. E a energia Yin seria exatamente o contrário, a mulher. A noite, a sombra, o escuro, a terra, a lua, o frio, o úmido, o que estaria em repouso, aquilo que é material, que é mais denso, que tende a descender, que se contrai, que se materializa e que é lento. A natureza do Yin Yang, ela não seria exatamente absoluta, mas ela seria relativa, podendo se transformar um no outro. Então, tem momentos que a gente está alegre, tem momentos que a gente fica triste. A gente tem uma transição entre uma coisa e outra. Para dar um exemplo, o dia relativamente à noite seria um aspecto Yang. Mas dentro do dia nós temos a manhã e a tarde. Então, de manhã seria mais Yang do que de tarde, que está mais perto da noite. No corpo humano, a gente pode dizer que o Yin seria aquilo que é mais profundo e aquilo que é mais superficial seria o Yang. Então, nós temos órgãos mais sólidos e materiais, fundamentais para a vida, e que seriam os órgãos
como coração, fígado, baço e pâncreas, que na medicina chinesa são consideradas juntas no mesmo meridiano, pulmão e rins. E as 5 vísceras yang, que são ocas, que se movimentam o tempo todo, seriam o intestino delgado, vesícula biliar, estômago, intestino grosso e a bexiga. Então agora nós entendemos que sem o dia não existiria a noite, sem exterior não haveria interior, e aí quando esses dois aspectos opostos interrelacionados se separam, termina-se a vida. Isto é a nossa condição material na Terra sermos materiais e imateriais, sermos um corpo e ao mesmo tempo um espírito. Existe um outro aspecto importante. O yin exagerado, ele pode se transformar em yang, e o yang exagerado torna-se yin. Isso é observável na natureza, no inverno, que se transforma na primavera, com aquecimento, e também no verão, quando começa a chover para chegar o outono. Então, no aspecto, por exemplo, emocional, a bipolaridade seria um bom exemplo, quando a gente tem momentos de mania, de euforia, de exagero, e depois, subsequentemente, momentos de depressão profunda. Aqui as 4 estações do ano, mostrando exatamente esse percurso de transição entre as energias yin e yang, entre calor e frio, entre destruição e reconstrução da natureza e assim por diante. Agora algumas referências e até o próximo vídeo.